Às vezes a pergunta não é se Deus fala, mas se nós conseguimos ouvir. E no fundo você já sabe disso. Você já sentiu aquela inquietação que não tem nome, aquela paz que não tem motivo, aquela impressão de que algo ou alguém está tentando alcançar o seu coração. Mas quando o silêncio parece maior do que qualquer som, como saber se é ele? E se for apenas a nossa mente criando respostas que queremos ouvir? E se no fundo estivermos apenas conversando conosco mesmos e não com o Criador? Eu não trago fórmulas, não há receita para o divino, mas há caminhos que a alma reconhece, mesmo antes de a mente entender. Caminhos onde a brisa parece mais que vento, onde o peso parece mais que cansaço, onde o olhar de alguém parece carregar algo que vem de outro lugar. Talvez você esteja nesse ponto agora. Olha para cima e pergunta: Senhor, é o Senhor mesmo que está falando? E às vezes a única resposta que recebemos é mais silêncio. Um silêncio que pode parecer vazio, mas que pode estar cheio de significado. O silêncio de Deus não é ausência, é espera. Espera para que você esteja pronto. Espera para que as circunstâncias se alinhem. Espera para que sua fé aprenda a confiar, mesmo sem garantias. Eu já vi pessoas confundirem a voz de Deus com o eco de seus próprios desejos. E já vi outras recusarem ouvir porque a resposta não era a que queriam. Mas a voz de Deus é como um rio. Ela corre, mesmo quando você não a percebe. E se você parar para escutar, ela sempre leva na direção da vida. Havia um homem que orava todas as noites, pedindo direção. E todas as manhãs saía para trabalhar pelo mesmo caminho. Um dia, no meio da rotina, ele reparou que uma árvore estava florescendo. Algo tão simples, mas que nunca tinha visto antes. E naquele instante entendeu que Deus estava dizendo: eu ainda faço novas todas as coisas. Havia também uma mulher que queria ouvir Deus em uma resposta clara, audível, quase visível. Mas tudo o que ela sentia era um desejo persistente de ajudar uma vizinha idosa. Um dia, ela cedeu e bateu à porta da senhora. Foi recebida com lágrimas e a frase: eu pedi a Deus que me enviasse alguém hoje. A mulher percebeu que talvez a voz de Deus não fosse para ela ouvir, mas para ela ser. Às vezes, ouvir Deus não é receber uma frase do céu, mas sentir um impulso santo para agir com amor. E no amor, Deus fala mais alto do que em qualquer trovão. Talvez o que te confunde é que você espera algo espetacular quando Deus está agindo no ordinário. Ele fala na linha de um livro que salta aos olhos, na canção que toca exatamente quando a alma está aflita, na mensagem de um amigo que chega na hora certa. Mas também precisamos falar sobre o outro lado, quando nada disso acontece. Quando você lê, ora, canta, espera e nada parece se mover. Nesses momentos, lembre-se, até as raízes crescem em silêncio. A obra mais profunda de Deus, muitas vezes, não faz barulho. Havia um jovem que buscava respostas sobre seu futuro. Ele orou, jejuou, pediu conselhos e tudo parecia confuso. Um dia cansado, ele apenas disse: Senhor, eu não sei o que fazer. E sentiu uma paz tão profunda que as perguntas perderam força. Não porque ele sabia o próximo passo, mas porque percebeu que Deus estava no caminho, não apenas no destino. Ouvir Deus é, às vezes, parar de tentar decifrar e simplesmente estar presente. Não é passividade, é confiança. Não é desistir, é descansar. O problema é que vivemos na pressa. Queremos respostas rápidas, sinais imediatos, certezas visíveis. Mas Deus fala no tempo dele, e o tempo dele é perfeito. Quando ele demora, é porque está preparando não só o que vai nos dar, mas quem vamos ser quando recebermos. Você já pensou que talvez Deus esteja falando com você agora, mas de uma forma que você ainda não aprendeu a ouvir? Talvez ele esteja usando o rosto cansado de um amigo para te lembrar que todos precisam de cuidado. Talvez esteja na frase que você não queria escutar, mas que confronta o seu orgulho.
Talvez esteja no atraso que frustrou seus planos, mas que te livrou de um caminho perigoso. Deus não se limita a um método. Ele falou com Moisés através de uma sarça em chamas, falou com Elias no sussurro de um vento suave, falou com Balaão por meio de uma jumenta, e fala comigo e com você de formas tão únicas que ninguém mais poderia ouvir da mesma maneira. Mas como saber se é Ele mesmo? Primeiro, a voz de Deus nunca contradiz a palavra de Deus. Ele não vai te pedir algo que vá contra o que já revelou na Bíblia. Segundo, a voz de Deus traz paz, mesmo quando traz desafio. Não é a paz da ausência de luta, mas a paz que permanece no meio dela. Terceiro, a voz de Deus nos chama para mais amor, mais humildade, mais verdade. Se o que você ouviu te leva para longe disso, talvez não seja Ele. E lembre-se, Deus não fala só para nos informar, mas para nos transformar. Ele não dá apenas instruções, mas nos molda pelo processo de escutar. Porque no fim, ouvir Deus é mais sobre relacionamento do que sobre respostas. E é nesse relacionamento que o vazio se preenche, que a confusão encontra direção, que a solidão se torna companhia. Por isso, se hoje você está esperando ouvir Deus, não apenas espere, se abra. Coloque seu coração na posição de quem está disposto a obedecer, mesmo antes de entender. Porque a voz de Deus é mais claramente ouvida por quem está pronto para segui-la. E quando ouvir, não endureça o coração. Às vezes, Deus fala apenas uma vez sobre algo, e aquela palavra, se obedecida, muda tudo, mas se ignorada, pode demorar para voltar. Hoje, talvez a pergunta não seja: Deus, o Senhor está falando comigo? Mas sim: Deus, estou pronto para te ouvir? Então respire. Silencie as distrações, preste atenção nos pequenos sinais, e se nada vier, permaneça, porque até o silêncio dele é presença. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine que ele está diante de você, olhando nos seus olhos, chamando pelo seu nome. O que você sente? Talvez seja aí que a conversa comece. Se essa palavra falou com você, compartilhe nos comentários a sua experiência. Alguém pode ser fortalecido pela sua história, assim como você foi pela de outros.